Olá, comunidade de Axé. Eu sou o Babalorixá, Fábio Diodé, Babalaú e Facoredi. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma dúvida que eu encontro muito dentro do meu terreiro, dentro do meu templo, junto com as pessoas que eu caminho. É muito importante todos nós entendermos que as divindades, as entidades, elas estão imensamente conectadas ao nosso corpo, ao nosso Ori. Todos nós temos partículas dessas energias juntas ao nosso Ori, junto à nossa vida. Então é importante nós entendermos que as bênçãos, elas ora vêm do Orum, ora elas vêm do Ayê. Portanto, quando a gente vai clamar determinadas bênçãos em Ebó, elas são Latiodea Orum ou elas são Latulaí. O que propriamente isso quer dizer? Tem coisas no destino de uma pessoa que ela vai realizar Ebó, ela vai realizar oferendas, mas que depende do Orum. Então imagina se você vai fazer uma oferenda para que você tenha prosperidade, a Orixá Adi. Então você vai ao Oduolocum, você vai ao mar fazer uma oferenda para Adi, você realiza ali tudo que Adi gosta. Você leva pombo branco, você leva pano branco, você leva mel, você leva gin, você leva obi, você leva ecuru, você leva banana, você leva ovos cozidos, você leva búzios, você leva ecó, você leva tudo aquilo que é pertinente ao culto de Adi. Faz aquela linda oferenda. Quando você consulta Obi, Obi aceita, Obi remete que aquela energia, aquela oferenda foi bem aceita pelo Orum, ou seja, a energia da divindade Adi recebeu bem os seus pedidos. Agora uma coisa que a gente às vezes não para pensar, isso é como nós enviamos o pedido, a mensagem, a energia para o Orum. E como é que o Orum devolve isso? Vamos tentar imaginar como é que a Adi pode devolver essa prosperidade que nós pedimos. Porque você foi lá, você oferendou, você entregou tudo que disse que era importante para a Adi. A Adi disse que recebeu. Como é que isso vai voltar para a sua vida? Só tem uma forma desse dinheiro, dessa prosperidade chegar até você. Você agora está pensando como que isso vai chegar, né? Isso só tem como chegar através de um outro ser humano. Porque o dinheiro não pode cair do céu. Você não vai chegar na praia e vai ver um monte de dinheiro boiando. Então, a Adi vai operar no Ori de outro ser humano, naquela partícula existente de prosperidade que existe dentro de cada ser humano. E vai intuir aquela pessoa de lhe procurar, seja para o seu trabalho litúrgico, seja para o seu trabalho social, seja para uma oportunidade política, uma oportunidade social, uma conjunção amorosa. Mas a Adi vai tocar em alguém para que alguém lhe traga aquela prosperidade. Então é muito importante nós entendermos que as divindades, as entidades estão presentes no corpo humano. Então, alguém será tocado para lhe trazer aquela prosperidade. Aquela prosperidade, ela vai se tornar Latolaí. O que seria isso? Ela está na terra. Então a Adi vai enviar alguém que lhe traga um bom trabalho. A Adi vai lhe enviar boas oportunidades. Essa é a forma de Adi lhe devolver aquilo que foi pedido. Então consegue compreender a importância de você pedir ao Orum para que o Orum ative aquela energia no Ayê e a terra, as pessoas, o seu ciclo de vida comece a ficar propício ao seu crescimento financeiro. Então, se muitas pessoas procuram o seu trabalho começa a ser valorizado, ele cria valor, ele cria preço, ele aumenta de proporcionalidade, ele vai crescendo, 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 e com isso você fica próspero.
Então, depende com que uma outra pessoa vem trazer aquilo. Então, um dos ensinamentos que eu tenho a passar para vocês sobre esse assunto é a importância de você entender que dentro do mundo espiritual não adianta só você agradar as divindades ou as entidades. Você precisa ser uma pessoa que atraia outros oris. Você precisa ser uma pessoa receptiva com as outras pessoas. Você precisa ser uma pessoa ao qual as outras pessoas te olhem com bons olhos, para que assim se torne mais fácil aquilo que existe dentro delas se aproximar de você. Quando você fizer um ebó de prosperidade, a dia vai ter 100 pessoas para lhe procurar. Não vai ser uma coisa que vai dificultar. Porque se você não é uma pessoa benquista, você não é uma pessoa que se dá bem no seu grupo, na sua sociedade, aquilo que você busca não é compatível à sua conduta, isso vai dificultar com que as pessoas venham até você. Isso vai dificultar com que algumas bênçãos aconteçam de forma rápida. Então é muito importante nós entendermos de sermos pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas justas, pessoas que sabem lidar com outras pessoas. É muito importante o ser humano entender que o relacionamento dele com outros seres humanos vai dizer diretamente como que vai ser a relação dele com as divindades. Porque uma pessoa que não consegue se correlacionar com outras pessoas, dificilmente ela vai conseguir atribuir tudo que o Orum tem para dar para ela. Vai sempre ter algo que vai dificultar. Então busque ser aquela pessoa que aconselha, aquela pessoa que constrói, aquela pessoa que evolui, aquela pessoa que puxa outras pessoas também para boas coisas, que você vai ver que você vai receber muito mais bênçãos do Orum. Então, o ebó ele é ofertado ao Orum, mas ele precisa chegar num Aie e ele vai depender de outras pessoas para poder acontecer na sua vida. Então, isso já vai lhe ensinar a diferença de culto, tanto em Yamin, tanto em Irumolé, tanto em Essá, como em entidades. Por que que algumas oferendas elas são feitas de forma natural, crua? Por que que algumas oferendas elas são feitas cozidas? Já parou para pensar a diferença de uma para outra? Já tentou entender por que que algumas coisas são ofertadas crua, outras coisas são cozidas para ser ofertada? Já tentou imaginar que nem todas as oferendas elas são feitas propriamente para o Orum? Às vezes tem oferendas que elas são feitas para o Aie, elas são feitas para aquela partícula que existe dentro de outras pessoas e isso vai acelerar o processo de prosperidade, de saúde, de conexão, de amor. Isso vai acelerar o processo de aceitação. Então eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, para poder estar explicando aqui a vocês a diferença de materiais que são oferecidos de forma naturais, materiais crus e materiais que eles são cozidos. A diferença de quando uma oferenda é feita para o Orum e quando uma oferenda é feita para aquela espiritualidade que ela existe aqui no Aie. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês o esclarecimento do quanto o corpo humano traz referência espiritual em sua construção. Enquanto a partícula dos orixás estão presentes dentro de todo ser humano, seja partícula de proteção, seja de amor, seja de sedução, seja de prosperidade, seja de longevidade, tudo isso já está presente dentro de algumas pessoas. Então, se você não tem isso na sua vida, é porque às vezes você precisa aflorar. Então, se você sente que é aquela pessoa que você chega nos lugares, mas você não consegue atrair o olhar das pessoas, você não consegue seduzir, você não consegue trazer quem você quer, existe algo dentro de você que precisa ser aflorado, precisa ser trabalhado espiritualmente.
Se você sente que você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de construção espiritual, de construção financeira, existe algo que deve ser ativado dentro de você. Se você sente que está sempre com problema de saúde, você precisa entender que às vezes o problema não é físico. O problema pode ser no Orum, o problema pode ser na espiritualidade. Você pode estar com o seu espiritual doente. Seu espírito está doente. Então isso já é um grande ensinamento que todos devem possuir para buscar uma vida melhor. Então, muito importante você que está aí, tentar entender que nem tudo está no Orum. Aquilo que vai ser palpável está aqui no Ayê. Então, aprenda como atrair as pessoas, como atrair a positividade que exista nela, como mexer com elas, como trazer aquilo até você, até a sua casa de axé, até a sua vida, até o seu comércio, para que você seja uma pessoa bem-sucedida aqui na Terra. E você que já faz oferenda, você que já faz trabalho litúrgico, presta atenção nos próximos vídeos que eu vou estar ensinando aqui a diferença entre materiais que eles são para o Orum, materiais que eles são para o Ayê. Quando uma oferenda deve ser cozida e quando uma oferenda é entregue de forma natural. Quais são as diferenças dentro de cada processo? Isso vai ser muito importante para você que já trabalha com isso ou você que está começando a estudar sobre isso. Axé, Lei do Mar.